Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contadora Maiara Guiar e hoje a gente vai falar sobre planejamento tributário. Vou dar um resumão aqui para vocês dos benefícios e tirar essa ilusão que existe milagre, tá, gente? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então é isso, antes da gente ir pro conteúdo, já se inscreve no canal, curte, compartilha nosso conteúdo aí com seu amigo empresário. E aqui a gente fala muito sobre contabilidade e empreendedorismo. Planejamento tributário. Gente, eu já começo explicando aqui para vocês qual é o único e exclusivo objetivo de um planejamento tributário: pagar menos imposto. E isso fica assim, quem vende muito planejamento, quem oferece aí um milagre, né, uma coisa muito extraordinária de resultado no planejamento tributário, muitas das vezes não está sendo totalmente sincero com o empresário. E isso precisa acontecer, né? A gente precisa trazer a transparência. O único objetivo do planejamento tributário é que você, empresário, pague menos imposto de forma legal, dentro da legislação, sem fazer nada de errado, sem estar ali, sabe, encurtando o caminho, pegando atalho, mas fazendo as coisas da forma correta e pagando menos imposto e ficando, né, tendo essa tranquilidade. Estou pagando uma quantia menor de imposto, porém estou dentro da lei, não vou receber a visita da Receita Federal a qualquer momento porque eu estou burlando alguma coisa ali. Existe uma diferença enorme entre planejamento tributário e sonegação de imposto. E aí, né, tem alguns profissionais, empresários que confundem um pouco isso aí. O planejamento tributário, ele traz 1000 possibilidades e nada é padrão. O que serve para a empresa A não vai servir para a empresa B. E isso que é muito importante a gente falar aqui. A gente tá aí, né, numa epidemia de vídeos falando sobre reforma tributária, falando sobre planejamento tributário, e isso acaba que confunde a cabeça do empresário. Então ele fala, nossa, por que será que na empresa dele deu certo e na minha não? Será que eu também posso fazer isso? Será que eu também posso usar esse benefício tributário? E aí é onde traz essa confusão toda. No planejamento tributário, existem detalhes. Eu falo que é um processo muito cirúrgico. Você precisa entender profundamente aquela empresa, entender como funciona o fluxo de caixa, como funciona a compra dessa empresa, a venda, para quem ele vende, de quem ele compra. Envolve tudo, envolve todos os relacionamentos que essa empresa tem ali no dia a dia. E a gente esquece de olhar essa parte. O empresário não olha para esse lado, então fica com uma ilusão. O meu objetivo hoje aqui nesse vídeo é trazer clareza e sinceridade sobre o planejamento tributário. Um dos primeiros passos na reforma tributária é a escolha do regime tributário. Hoje no Brasil, a gente tem 3 opções de regime tributário, 3 formas que a sua empresa vai pagar imposto. A gente tem Simples Nacional, que é a grande maioria, lucro real e lucro presumido. Então, você vai precisar escolher. O primeiro passo é escolher o regime tributário. O regime tributário, ele vai decidir o quanto de imposto você vai pagar. E isso tem várias variáveis que vai pesar na hora dessa decisão. Então, você precisa contratar um contador para fazer esse planejamento e no momento da abertura da empresa decidir qual regime tributário vai ser melhor para o seu ramo de atividade, para a quantidade de funcionários que você vai ter, se você é comércio, se você é serviço, tudo isso vai impactar nessa decisão. E esse é o ponto principal, o ponto-chave. Escolhendo o regime tributário, a gente começa a entrar em outras variáveis, né? Então, escolher o regime tributário, tá? Eu escolhi o Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, a gente tem as possibilidades de planejamento. Então, tem os produtos monofásicos, por exemplo. Então, Maiara, eu trabalho com farmácia. A maioria dos produtos vendidos numa farmácia são produtos monofásicos. Então, são produtos que a indústria já pagou imposto por toda a cadeia. O resto da cadeia, até o consumidor final, até chegar no consumidor final, não precisa mais pagar. E muita farmácia não sabe disso e acaba não fazendo um bom planejamento tributário e pagando novamente o imposto que ele não deveria estar pagando. A mesma coisa acontece com supermercados, a mesma coisa acontece com autopeças, né? Carros, autopeças também são produtos monofásicos, que você consegue ali fazer o abatimento desse imposto e pagar um valor muito menor do que você pagaria ali dentro do Simples Nacional. No lucro real, a gente tem outras opções, como, por exemplo, a compensação das despesas. No Simples Nacional, isso não ocorre. No lucro real, a gente tem a compensação das despesas. Então, despesas com combustível, alimentação, folha de pagamento,
nota fiscal de prestador de serviço, tudo isso vai fazer com que a gente consiga diminuir parte desse imposto, né? Então, depende muito do quanto você vai faturar. A sua empresa está começando da onde? Eu vou começar do zero, do absoluto zero. Ou não, eu já vou dar continuidade no trabalho que eu já tenho. No primeiro mês eu tenho certeza que eu já vou faturar ali 500 mil no mês, 1 milhão por mês. Aí, isso depende, isso é um motivo para a gente decidir ali qual vai ser o seu regime tributário. Então, quando você pensar num planejamento tributário, pense também que você não vai conseguir fazer isso sozinho, a não ser que você seja um contador. E eu vejo muita gente tentando estudar por conta própria e é uma coisa muito complexa. Hoje no Brasil a gente tem milhões, trilhões de leis que envolvem isso, então isso precisa ser acompanhado muito de perto. Dentro do regime tributário também tem algo muito específico que é o produto e o serviço que você vai oferecer. Então, qual é a sua lista de produto? O que você vai oferecer para o seu cliente? O que tem no seu estoque? Qual o serviço que você vai oferecer? Como você vai oferecer esse serviço? Você trabalha de forma online? Você é e-commerce? Você vende infoproduto? Você vende livro, apostila, curso? Tudo isso vai impactar no seu planejamento tributário. Gente, se fizer um bom planejamento tributário, a gente consegue um resultado muito expressivo. Não existe resultado milagroso. Mayara, eu vou zerar o meu imposto. Não, isso não existe. Mas você vai conseguir melhorar muito. Então, o planejamento tributário, ele tem que andar junto com o seu planejamento financeiro. Como você lida com o seu fluxo de caixa, isso também vai impactar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dizer que eu, Mayara, prestadora de serviço, fiz um serviço para um cliente hoje, tá? Dia 26 de março, porém o cliente só vai me pagar dia 26 de abril. Ele só vai me pagar daqui a um mês. Então, eu posso escolher ou pagar imposto no regime de caixa ou pagar imposto no regime de competência. Se eu escolho o regime de competência, eu já tenho que emitir a nota agora, que eu entreguei o serviço, e já pagar o imposto sobre esse serviço. Se eu escolho o regime de caixa, eu vou pagar o imposto só quando o cliente me pagar. Eu não vou pagar o imposto agora, eu vou pagar o imposto lá em 26 de abril, porque eu não quero adiantar, eu não quero pagar o imposto antes de eu receber esse valor do cliente. Então, isso é muito bom, principalmente com quem trabalha com obra. Mayara, fiz uma obra de 1 milhão e eu vou receber daqui 45 dias. E aí, eu já vou emitir a nota agora. Se ele está em regime de competência, ele paga o imposto desse 1 milhão de reais antes até mesmo de receber do cliente. E usando ali um planejamento tributário, a estratégia correta, você consegue pagar o imposto só depois que você receber do seu cliente e não precisa desfalcar o seu caixa. E isso tem tudo a ver com o seu fluxo de caixa. Você só vai entender essa dinâmica, essa movimentação do seu dinheiro, do dinheiro da sua empresa, se você tiver um fluxo de caixa muito bem organizado. Então, quando for fazer o seu planejamento tributário, você precisa olhar esses pontos. Regime tributário, qual é a forma que você quer pagar seu imposto. Regime de caixa de competência, então a data que você vai pagar esse imposto. Fluxo de caixa muito bem alinhado, organizado, com previsão de faturamento e pagamento. E, por último, mas não menos importante, um bom contador do seu lado. Então é isso, muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.